Olá pessoal, tudo certo? Quem fala é o Clóvis do blog Fritzen Lab. Vamos então agora para a quinta aula do segundo módulo ou segundo capítulo do curso básico de Arduino aqui na Udemy. Nessa aula agora nós vamos falar sobre os tipos de Arduino que você pode comprar. Agora que nós já conhecemos o que é o Arduino, que é uma plataforma de desenvolvimento, não é só uma placa, não é software, é uma plataforma, eu vou mostrar para vocês os tipos de placa, então, né, de eletrônica mesmo, que vocês, as opções que vocês têm para comprar. Vamos lá então. A aula vai estar estruturada em alguns tópicos, os quais seriam as placas Arduino oficiais clássicas, né, que a empresa Arduino desenvolve e vende. Depois os modelos oficiais novos, ou seja, lançamentos ou que estão há pouco tempo no mercado, também oficiais, né? Depois os modelos oficiais high-end, ou seja, que tem mais capacidade de processamento do que as clássicas e as novas. Depois ainda as placas Arduino da empresa SparkFun. SparkFun, que é uma empresa norte-americana que fabrica placas compatíveis com o Arduino. Depois as placas Arduino da Adafruit, que é uma outra empresa norte-americana que também fabrica placas compatíveis com Arduino. E depois, por último, as placas compatíveis ou baseadas. Nesse caso, eu ou você ou quem quiser pode criar placas baseadas no design do Arduino e vender. Então vamos lá, falando dos modelos clássicos, o modelo que nós vamos estar utilizando aqui durante as aulas, que eu mais vou falar, vocês mais vão ouvir falar, é esse da esquerda em cima aqui, o Arduino Uno, tá? O chip dele é um chip de tecnologia 8 bits, o nome do chip é ATmega 328, ele tem 32.000 bytes de memória flash, 32KB então, e 1.000 bytes de E2PROM, que é uma memória que, né, para dados, né, para você utilizar durante a execução do programa, para guardar, por exemplo, um valor de temperatura, etc, etc. E esse valor, esse dado guardado não é perdido. Já a memória flash aqui em cima, ela é utilizada para guardar o programa. Então, eu quero fazer piscar um LED, vai dar, por exemplo, alguns bytes de flash. Quero fazer ele ser um carro de controle remoto, vai dar mais bytes de flash. Então ele tem 32.000 bytes para você guardar o programa, né? Outro modelo clássico, também fabricado pela Arduino oficial, ou também pode ser, enfim, copiado, né? É o Arduino Nano, que ele é basicamente, tem o mesmo chip do Arduino Uno, tá? Porém num fator de forma, um form factor diferente. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o mesmo produto, porém montável ou utilizável de duas formas diferentes. Já aqui na direita nós temos o Arduino Leonardo, que ele continua sendo tecnologia 8 bits, porém o chip dele é o ATmega 32U4, que tem USB nativa, não é como, né, no Arduino Nano e no Arduino Uno também é programável via USB, porém tem um chip externo de baixo ou do lado da placa que faz a conversão para USB. No caso do Arduino Leonardo, ele mesmo tem uma porta USB nativa, né? Também tem 32.000 bytes de flash e 1.000 byte ou 1.000 bytes de E2PROM. O Arduino Micro, aqui na direita embaixo, ele é para o Arduino Uno o que o Nano representa, é para o Arduino Leonardo o que o Micro representa. O Arduino Micro ele tem o mesmo processador e a mesma capacidade de memória, mesmo USB do Leonardo, porém num fator de forma diferente. Então o Leonardo e o Micro é como se fossem irmãos, o irmão maior e o irmão menor, e o Nano e o Uno também irmãos, irmão maior e irmão menor. E o último clássico que eu coloquei aqui foi o Arduino Mega, ele é o irmão maior, mais velho de todos, tá? Vamos dizer assim, né? Ele também é um chip de 8 bits, ou seja, a mesma tecnologia dos outros irmãos, né? Porém, ele tem muito mais memória de programa, né? 256.000 bytes contra 32 dos outros, né? Tem bem mais E2PROM também, né? Que é a memória para dados, e tem bem mais pinos de entrada e saída. 54 pinos de entrada e saída tem o Arduino Mega, enquanto que o Arduino Uno, por exemplo, tem 14, se eu não estou enganado. Um detalhe importante de falar aqui, pessoal, não são só essas placas que já existiram, que a empresa Arduino já desenvolveu e vendeu. Tiveram várias outras, porém com o tempo elas foram descontinuadas, tá? Então essas 5 aqui, esses 5 modelos é o que você consegue achar no site oficial do Arduino, que é www.arduino.cc atualmente, tá? São 5 modelos clássicos, né?
Passando para o próximo slide, modelos oficiais, ou seja, modelos fabricados pela Arduino novos. Aqui a gente vai reparar algo bem interessante. São 3 modelos a princípio, tá? Todos eles têm chip da fabricante, ou seja, da licenciadora ARM. Né? Ela é uma licenciadora, ela faz o design dos chips, dos circuitos integrados, e ela vende daí para Microchip, para Atmel, para ST, enfim, ela vende para fabricantes de chip o design do chip. Então esses novos chips do Arduino estão vindo quase todos com tecnologia ARM, né? O Arduino Zero, no caso, o Arduino Zero é um substituto quase que direto do Arduino Uno. Deixa eu vou falar para vocês aqui, ó. O Arduino Zero tem 256 KB de memória flash, porém não tem RAM, tá? Ela tem que ser colocada por fora, né? Enquanto que o Arduino Uno aqui, vamos voltar aqui, ó, ele tem 32 KB de memória flash, memória de programa. É 8 vezes menos do que o Arduino Zero aqui, tá? O Arduino MKR0 é aquela história do irmão menor do Arduino Zero. Ele também é um ARM Cortex M0, também tem 256 KB de flash, também não tem RAM, também trabalha em 48 MHz, só que ele é um fator de forma, né, um modelo, um modo de montar diferente. Já o Arduino Duo, que é o irmão mais velho desses modelos novos oficiais, também é 32 bits, porém ele é um ARM Cortex M3. Ele é mais poderoso, né, ele é mais rápido do que os M0 aqui, né? Então é o irmão mais velho e tal, né? Tem bem mais memória flash, 512 KB, também não tem RAM, trabalha em 84 MHz, ou seja, trabalha bem mais rápido do que o Zero e o Arduino Zero e o MKR0, e também tem mais pinos de I/O. O Arduino Duo tá para o Zero e para o MKR0, assim como o Arduino Mega estava aqui para o Uno e para o Nano, tá? Então ele é uma placa maior, na verdade, um pouco mais robusta, né? Então esses 3 modelos são os modelos oficiais novos que são encontrados no site oficial do Arduino. Não quer dizer que só existam esses, mas pode ser que já tenham sido descontinuados, pode ser que estejam saindo novos, tá? Agora, no próximo slide, os modelos oficiais novos e high-end. O que seria high-end? Por que eu coloquei essa expressão em inglês? São os modelos de top de linha, os mais rápidos, que têm mais capacidade, que conseguem fazer mais, né, com o mesmo tamanho de placa e tudo mais, né. Dentre eles, eu coloquei aqui 3 modelos, tá? Esse Arduino 101 aqui, ele até já saiu de linha, porque esse chip aqui da Intel de 32 bits, Intel Curie, ele também está saindo de linha, então eles descontinuaram o Arduino 101. Porém, ainda está à venda, ainda tem unidades lá no site do Arduino. A memória dele é 196 KB, é um pouco menos ali do que o Arduino Zero, por exemplo, né? Trabalha em 32 MHz, ele vem com Bluetooth, com acelerômetro e ele roda um sistema operacional em tempo real, ou seja, ele é quase, eu não vou dizer que é um Windows, nem que é um Linux, mas ele vamos dizer, um Windows bem mais enxuto, um Linux bem mais enxuto, né? Então, para vocês verem, para ele rodar um sistema operacional, ele já é uma placa bem mais high-end, né? Bem mais poderosa do que o Arduino Uno ou o Arduino Zero, né? Temos aqui embaixo, na esquerda embaixo, o Arduino I1, que ele é um chip MIPS, é outra tecnologia, não é ARM, não é Intel, tá? Não é Harvard, que seria o caso do Arduino Uno, é um chip MIPS, AR9331. Imagine que isso aqui é um chip do seu celular de 10 anos atrás, tá? Que, né, é capaz de rodar gráficos e aquele blá 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 todo, né? E ele tem junto na placa, o Arduino I1, um ATmega 32 U4, que é o mesmo do Arduino Leonardo que nós vimos, né? Esse chip MIPS trabalha em 400 MHz, ou seja, literalmente ele é um celular de 10 anos atrás, esse chip. Tem Wi-Fi e tem USB host, ou seja, ele pode ter escravos. Você pode conectar um mouse, por exemplo, no Arduino I1, né? Ele roda um Linux aqui, tá? Tem 16 MB de flash, ou seja, 16 milhões de bytes para memória de programa, e 64 megabytes de DDR2. Aqui a gente já começa a falar quase de coisas de computador, né? Hoje em dia os computadores têm memória DDR4, né? Esse Arduino I1, nessa plaquinha pequenininha aqui, tem memória DDR2. Então, por isso que ele é chamado, esse chip é chamado de high-end, né? Tomar uma água aqui, pessoal, que ninguém é de ferro. E aqui à direita embaixo nós temos o mais novo lançamento aqui
da família Arduino, que é o MKR Vaidor 4000. O que acontece, pessoal? Esse é o primeiro chip fabricado a primeira placa fabricada pela Arduino que tem um FPGA. O que é um FPGA? Um FPGA é um hardware programável. O que quer dizer? Nesse chip grandão aqui dentro, você pode jogar um programa reconfigurando ele aqui, reroteando, fazendo com que ele faça diferentes funções. É diferente de todos os outros produtos que eu já mostrei, que são esses dois aqui, tá? Mais esses 3 e mais esses 5. Então esses 5, esses 3 e esses 2, você conseguia programar dentro do que ele te oferece. Já esse FPGA do MKR Vaidor aqui, ele é um hardware reprogramável via software, tá? E ele tem também, então, um AT-SUMD21, que é o mesmo chip do Arduino Zero, tá? 32 bits também. Esse Vaidor trabalha entre 48 MHz e 200 MHz, possui saída HDMI e conexão Wi-Fi. Esse cara aqui ele é para aplicações muito mais específicas, muito mais poderosas e muito mais críticas do que qualquer uma das outras placas que a Arduino tenha lançado, tá? Passando para o próximo slide, agora deixando um pouquinho. Até aqui, pessoal, nós falamos então das placas oficiais, tá? Placas fabricadas e vendidas pela Arduino, né? Pela empresa Arduino. Agora nós vamos começar a falar de outras empresas pelo mundo afora que têm opções também de placas baseadas, né, ou compatíveis com Arduino, inspiradas no design do Arduino, tá? As placas da SparkFun, que inclusive é uma empresa americana, norte-americana, caracterizam-se pela cor vermelha, tá? Essas 3 placas aqui são só exemplos, né, das placas que eles fazem, mas basicamente assim, o Arduino ele libera os designs, os desenhos, os softwares, né, os desenhos de placa, para quem quiser copiar e utilizar. A SparkFun é uma das empresas que está fazendo isso. Eles pegaram, por exemplo, lá o design do Arduino Uno lá e colocaram um chip SMD, fizeram a placa exatamente do mesmo tamanho e eles conseguem então vender essa placa compatível com o Arduino. Eu não sei de ninguém que tem no Brasil essa marca aqui, tá? Mas lá nos Estados Unidos, se você quiser importar dos Estados Unidos, você consegue. Outra empresa dos Estados Unidos que faz essa mesma coisa, que é pegar os designs do Arduino e fazer placas deles próprios, é a Adafruit, ou a Adafruit, né? Então eles fabricam placas compatíveis, né? Inspiradas no design do Arduino. A maioria das placas da Adafruit é na cor preta, né? Então aqui vocês podem ver, né, a cor da placa preta mesmo. Isso aqui é um Arduino Metro que é compatível com o Arduino Uno, tá? Então é a mesma mecânica, as peças encaixam igual, porém a Adafruit deu outro nome para essa placa, né? E uma coisa interessante, aqui na esquerda embaixo, a Adafruit criou um modelo, ou seja, o form factor, né? Chamada Feather, que isso em português significa pena, né? Pena de ave, no caso, né? Porque ele é para ser uma placa, vamos dizer assim, leve. Essa foi a ideia deles, né? E esse fator de forma aqui na esquerda embaixo, né? Uma distância sempre fixa entre os pinos de um lado ou de outro, que é encaixável em protoboard. E essa linha Feather da Adafruit acabou inspirando o Arduino a criar a sua linha MKR, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o MKR Vaidor, que eu já havia mostrado. Reparem nos pinos dos dois lados da placa aqui, né? Temos o MKR Zero, mesma coisa, pinos dos dois lados da placa, né? Em paralelo. E agora olhem para essa placa da Adafruit aqui, ó. Então a Adafruit criou esse modelo, esse form factor, e a Arduino acabou copiando, tá? Então, para você ver como nesse mundo as coisas vão e voltam, né? A Arduino liberou os designs deles, a Adafruit usa os designs do Arduino e o Arduino também utiliza a mecânica, a forma de montagem da Adafruit. E agora, pessoal, no nosso último slide, para encerrar essa aula, eu gostaria de falar das placas compatíveis ou baseadas. Tomar mais uma aguinha aí, pessoal. As placas compatíveis ou baseadas, elas utilizam o design, ou seja, os desenhos, a mecânica, o código que a Arduino disponibiliza, né, de graça. E empresas e pessoas podem criar suas próprias placas Arduino, inclusive você pode criar. Por exemplo, aqui, ó, essa primeira placa na esquerda em cima, essa aqui do meio e essa verde aqui embaixo,
são todas baseadas no Arduino Uno, inclusive tem os mesmos tamanhos. Então vão os mesmos shields, podem ir os mesmos componentes, podem ir nos mesmos lugares de um Arduino Uno, por exemplo, ou de um Leonardo, que vai ser compatível, tá? Então essa placa aqui Uno foi criada pela tal da Key Studio aqui. Essa outra placa se chama Educato. E essa placa verde fui eu, Clovis, tá? Que criei, que desenvolvi ela baseado no design do Arduino Uno. Inclusive, se vocês entrarem lá no meu site, que é www.loja.fritzenlab.com.br, vocês vão poder adquirir essa placa aqui que é compatível com o Arduino. E assim vai, tantos outros designs de placas que engenheiros e curiosos ao redor do mundo criaram baseados no design do Arduino. Qual você precisa, qual você quer comprar? Aquela que você quiser, tá? Todas essas placas que eu mostrei até agora aqui, são até as da SparkFun, da Adafruit, essas oficiais aqui, são todas programáveis pelo software do Arduino, que eu vou mostrar nas próximas aulas, tá? Então você escolhe aquilo que você quiser para programar e você vai conseguir, é a mesma forma de programar. O que muda é o hardware, tá? Cada fabricante está ganhando dinheiro de uma forma. Espero ter esclarecido bastante para vocês os tipos de Arduino disponíveis no mercado, tá, pessoal? E nos vemos na próxima aula, então.